Olá, tudo bem com você? Hoje eu trouxe um assunto muito legal para a gente ter aí uma aula e você entender melhor a respeito de estrias. Estrias é um daqueles assuntos que a gente tem mais dificuldade aí na hora de montar tratamentos e oferecer resultados aos nossos clientes, não é mesmo? Eu mesma já tive dificuldade na hora de montar um tratamento, principalmente quando eu ainda não tinha entendido um princípio muito básico no tratamento de estrias, que é entender a fisiopatologia dessa alteração estética e então conseguir propor realmente um tratamento que desse resultado. Essa aula aqui foi montada com muito carinho e ela faz parte do curso de atendimento gestacional que você pode adquirir pelo link aí que está na descrição desse vídeo. Mas para começar, né, eu quero falar a respeito de o que são as estrias segundo a nossa literatura, que eu acredito que então vai oferecer uma grande perspectiva aí desse assunto e com certeza vai te ajudar na hora de você montar esses tratamentos. Você já deve ter ouvido falar muitas coisas sobre estria. Você já deve ter ouvido falar que elas aparecem na adolescência, que geralmente elas aparecem vermelhas ou rubras, e que depois, à medida que elas vão envelhecendo, se tornam esbranquiçadas, e que geralmente elas vão ter uma resolução aí máxima de até 80%, e a gente não conseguiria até então ter uma resolução de 100%. Você também já deve ter ouvido falar que o único tratamento que funciona é o tratamento mais agressivo, que a gente precisa que sangre essa estria para que a gente consiga realmente ter resultados. E a respeito disso, tudo que a gente vai falar nessa super aula de hoje, que tem como objetivo tirar aí todas as suas dúvidas para que você consiga oferecer o melhor tratamento, desenvolver o melhor tratamento e entregar também resultados aí que vão deixar a sua concorrência com muito medo do seu trabalho. O que são estrias, então, segundo a literatura? Essa descrição aqui eu tirei de uma apostila do Senac, olha só que interessante, que na verdade ela faz o apanhado de vários artigos científicos que falam sobre estria. Basicamente, essa descrição fala que são causadas pela ruptura de fibras elásticas presente na derme. Então, olha lá, primeira coisa que você precisa saber, já anota aí no seu caderno. Elas são rupturas de fibras elásticas. E aonde que estão essas fibras elásticas? Elas estão na derme. Elas são identificadas por pequenas rugas transversais que vão desaparecer com a tração do segmento. Ou seja, se eu estico essa pele, se eu estico esse tecido, essa estria some. O rompimento das fibras elásticas também vai contribuir para uma atrofia da derme, ou seja, quando ele faz aquele abaulamento, quando eu tenho ali até um pregueamento dessa pele, eu tive uma atrofia, abaixou esse tecido. E a gente pode definir então como uma atrofia tegumentar adquirida, ou seja, uma atrofia da nossa pele que foi adquirida. As estrias surgem perpendicularmente ao eixo de maior tensão da pele e acompanham as linhas de clivagem, que também são conhecidas como linhas de Langer, e vão tender sempre a serem bilaterais, ou seja, geralmente vão aparecer dos dois lados do corpo. Então, se elas estão ali presentes no quadril, elas vão aparecer dos dois lados do quadril, se elas vão aparecer nas mamas, vão ser nas duas mamas, se vão ser nos braços, vão ser nos dois braços. Então, sempre tendem a apresentar dos dois lados do nosso corpo e elas vão vir perpendicular, né? Perpendicular ao eixo de maior tensão da pele. Então, vamos lembrar aqui um pouquinho dessa figurinha de pele aqui, que a gente tem epiderme, que a gente tem derme, que a gente tem tecido subcutâneo, e a estria ela vai afetar a derme, mas ela também afeta visualmente a epiderme, porque a gente tem uma atrofia, como se a gente tivesse uma perda desse tecido, tá? Então, ela está ali na nossa epiderme e derme. Aí aqui a gente vê uma foto bem pequena, né? Uma foto microscópica da nossa pele, onde a gente vai
perceber que a epiderme é toda aquela parte ali que está num roxo mais escuro lá em cima, e toda a derme é esse espaço grande que a gente tem ali abaixo da epiderme, essa parte mais rosada que a gente tem ali nesse desenho. Então, para você entender que ela afeta a epiderme, mas não adianta você só cuidar da epiderme. Se você quer resultados na estria, você também tem que lembrar que ela é uma atrofia e que ela está principalmente na derme. São as fibras elásticas localizadas lá na minha derme que vão fazer essa atrofia acontecer, como se fosse esse pregueamento da pele acontecer. Tá? Aqui tem mais uma figurinha para você relembrar o que são fibras de colágeno, são fibras elásticas. A estria ela afeta principalmente as fibras elásticas. Quando eu tenho essa fibra totalmente adelgaçada, quando ela não tem mais elasticidade, quando ela se rompeu, tá? Mas a gente também tem as fibras colágenas ali na derme, principalmente fazendo esse preenchimento da derme, deixando a nossa derme bem hidratada, deixando a nossa derme bem fofinha. Então não esquece disso. Eu já dei vários indícios de como que você deve montar um tratamento aí. Já falei que não adianta tratar só a epiderme, porque a gente também tem que se preocupar com o preenchimento da derme para acabar com esse pregueamento. Já falei também que a gente precisa se preocupar com as fibras elásticas, né? Produzir novas fibras elásticas, então, para que esse tecido tenha uma elasticidade. Talvez produzir mais fibras colágenas para que a gente consiga fazer esse tecido ficar mais preenchido aí. Então, devagarzinho, você vai entendendo como que a gente vai trabalhar aí nessas estrias. Aqui a gente tem as linhas de Langer, que são as linhas de clivagem. Alguns autores também vão falar que são linhas de fenda que nós temos na nossa pele, que seriam as emendas que a gente tem ali quando a gente está formando, lá no comecinho, quando a gente está formando o feto ainda. Seriam umas linhas onde a gente tem emendas da nossa pele, que são as linhas de Langer, tá? Geralmente, as estrias, elas vão aparecer nesse sentido de linhas de Langer mesmo, tá? As estrias vão aparecer desse sentido aí, só para você entender um pouquinho. Bom, vamos falar então quais são as causas das estrias, então. Muita gente fala que estria é uma cicatriz da pele. Isso não está certo de falar, tá, gente? Estria não é resultado de um processo onde a gente teve perda de tecido, ou um corte, ou a gente teve um processo de cicatrização. Não. A gente tem a estria resultado de várias coisas que acontecem na vida da nossa pele, que pode ser o estiramento excessivo, mas também pode ser outra causa, tá? Então, não tá certo a gente falar que elas são cicatrizes, mas que elas são rupturas dessas fibras elásticas por algum motivo, tá? Então, qual é a causa das estrias? Em primeiro lugar, a predisposição genética, ela vai estar relacionada com a quantidade de elastina, colágeno, fibronectina que possam estar diminuídas. Então, a tendência genética que a gente tem de muitas vezes não ter uma pele tão firme, de não ter uma pele que aguenta, né, esse puxão aí que vai causar as estrias. É muito interessante, eu lembro de um acontecimento na minha adolescência, onde eu e várias pessoas da minha família, principalmente jovens, nós estávamos no final da adolescência, nós fomos no parque de diversões e nós brincamos em alguns brinquedos onde a gente ficava agarrado ali, né, tentando não soltar do brinquedo. E aí, algumas das meninas que foram com a gente falaram assim, né, eu fiquei com estria, apareceu estria embaixo do meu braço depois. Ou seja, né, ela fez tanto esforço ali, muitas vezes, que esse tecido não aguentou, tá? A gente estirou tanto esse tecido que a fibra elástica se rompeu, e isso tem muito a ver com a predisposição genética, que aí a gente vai ter uma quantidade de elastina, colágeno e a fibronectina muito diminuída, o que não vai deixar a nossa pele ser bem elástica ou elástica o suficiente, tá? Pode ser também uma causa mecânica, e a gente está falando de obesidade, gestação, estirão de crescimento, ou seja, a pele não aguentou o tanto que ela precisou de usar de elasticidade naquele momento.
tá? É como se a gente tivesse ali um tecido, uma lycra, que ela chega uma hora que ela não aguenta, ela se rompe, tá? Então imagina aquela pessoa que foi adquirindo uma obesidade muito grande, aí o tecido já não aguenta mais, ou uma gestação, muitas vezes uma gestação onde a gente tem um abdômen muito grande, seja gemelar, ou seja uma situação onde o abdômen realmente ficou muito grande, a gente pode ter também. E um estirão de crescimento que é super normal na adolescência, né? Aparecer ali nas panturrilhas ou embaixo dos braços, nas mamas também, interno de coxas. E é justamente isso. O adolescente cresce e muitas vezes a pele dele não está preparada para toda essa elasticidade que vai precisar apresentar. A gente também tem as causas hormonais que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, tá? Eu sei que você já lembrou da síndrome de Cushing, que é uma síndrome que acontece em pessoas que usam corticoide por um tempo prolongado. Então, muitas vezes elas têm algum tipo de infecção, de inflamação, que elas vão precisar usar os corticoides por um certo tempo aí, e que pode levar a essa síndrome de Cushing. Nesse caso, gente, é o medicamento que vai acabar com essas fibras elásticas e com as fibras colágenas. Esse medicamento, ele acaba trazendo também obesidade se ele é utilizado por bastante tempo. Então, a gente vai ter aí duas situações, né? O ganho de peso, isso porque o medicamento vai fazer com que essa pessoa não queime essas calorias que ele está ali adquirindo, né? A gente vai acabar tendo formação de mais tecido adiposo e a gente também tem uma degradação dessas fibras elásticas e colágenas, ou seja, o medicamento acaba com essas fibras e aí a gente não consegue ter uma elasticidade boa da nossa pele. Isso faz com que a pele não aguente e aí a gente comece a ter as estrias, tá? Mas isso pode acontecer em outras fases da vida também, inclusive na gestação. Na gestação a gente tem a presença de bastante cortisol, que é aquele hormônio produzido pela glândula suprarrenal. E aí a gente vai ter também muita presença de estradiol, que é um hormônio importantíssimo para manter a gestação. Como a gente tem muita produção desse hormônio também, isso também pode levar a uma degradação da fibra elástica. Então, a gente pode ter um conjunto de situações aí de causas hormonais, tá? Que podem levar a isso. Então, pode levar à degradação das fibras colágenas elásticas e ainda pode, sabe aquele líquido que fica entre as células lá na nossa derme? Esse líquido fica muito grosso, fica muito polimerizado e aí a gente não consegue hidratar as nossas células. Então, elas vão ficando ali sem hidratação, famintas e acabam tendo aí essa degradação do tecido, tá? Agora que a gente já entendeu a causa da estria, a gente também consegue ter umas outras dicas aí a respeito do que vai me nortear, ou seja, o que vai me conduzir na hora de montar esse tratamento. Eu já tenho que saber, gente, que o que eu tenho que cuidar é cuidar da derme. Eu tenho que ajudar essa derme a repor essa água, se é que essa derme não tem mais. Eu preciso melhorar essa quantidade de colágeno e elastina. Então, já te dei aí outras dicas para você melhorar na hora de montar o seu tratamento. Quais são as características das estrias? Ou seja, como que elas se apresentam então? Primeiro, né, a gente tem uma diminuição da espessura da pele, uma pele afinada, uma pele que vai ficando ali, gente, muito sensível. Eu já vi algumas pacientes que a situação da estria ali é tão grave que ela começa a descamar, ela fica ali tão ressecada, né, aquela pele está tão fina e tão sem nutrição que ela fica descamando. Rarefação dos pelos, eu sempre falo para os meus alunos, olha como estria não tem pelo. E isso é um indício ruim também. Sabe por quê? Porque se não tiver pelo, se não tiver folículo piloso, não está levando sebo para essa superfície da pele, não está conduzindo esse sebo, essa hidratação para a superfície da pele. Uma tonalidade esbranquiçada, a gente não tem melanócitos ali fazendo a corzinha da nossa pele. Isso porque a gente teve uma degradação da derme, degradação da epiderme, lembra? A gente tem uma pele desidratada, como eu falei, né? Essa ausência de pelos é ruim. Forma um relevo na pele
e a pele pode, inclusive, fazer um pregueamento. Então, nessa foto que você está vendo ali, das costas, né, daquela cliente, a gente tem um pregueamento, ou seja, a pele fez como se fosse ali um plissado. Ela tá ali toda pregueada, toda junta ali, e isso pode ser bem incômodo para alguns pacientes, tá? A gente pode ter estrias vermelhas ou rubras, então, olha lá no comecinho, né, a foto da gestante ali, são estrias largas e também estão rubras. A gente pode ter estrias largas e também brancas, tá? Ela não precisa começar vermelha, tá, gente? Isso é um outro mito que a gente tem na nossa área. Às vezes ela já aparece esbranquiçada. O que muda de uma para outra, gente? Uma estria avermelhada, ela tem bastante presença de sangue. Então, a gente acaba tendo ali, muitas vezes até uma coceira, né? Um prurido naquela região ali, e a gente tem ainda bastante circulação sanguínea. Numa estria branca, a gente já diminuiu a circulação sanguínea e, consequentemente, a gente diminui a hidratação da pele também. No terceiro caso ali do abdômen, a gente tem estrias violáceas, que são aquelas estrias que não são brancas e também não são vermelhas, e à medida que a luz muda ali, a incidência dela, ela fica como se fosse arroxeada, por isso que elas são chamadas de violáceas, tá? Então, elas podem ser vermelhas ou rubras, brancas ou nacaradas, violáceas, elas podem ser estreitas, elas podem ser largas, elas podem ser profundas, elas podem ser bem atrofiadas, ou seja, ser bem profundas ali, né? E isso também me dá muitos indícios de como montar esse tratamento. Então, pega seu caderno lá e anota isso, que isso é muito importante. Estrias que são estreitas, elas não precisam tanto do preenchimento do tecido. Estrias que têm o leito largo, elas precisam preencher esse tecido. A gente não vai tirar a estria fora. Então, a gente vai precisar caprichar nesse colágeno, nessa elastina, para preencher esse leito, para a gente conseguir ter ali, né, uma diminuição dessa atrofia. A gente precisa diminuir o tanto que esse tecido desce ali dentro da estria, tá? E a gente pode fazer isso preenchendo com colágeno e elastina. E a gente tem ainda as estrias profundas, que são aquelas, né, que vão causar um pregueamento ali. Então, a gente precisa analisar se essa estria precisa, de repente, apenas, né, melhorar a qualidade desse colágeno, ou ela precisa que a gente realinhe esse colágeno. Então, isso também dá algumas dicas, tá? Já as estrias vermelhas ou rubras, eu já sei que ela tem uma boa circulação. Então, não preciso investir em tratamentos que trazem muita circulação, porque ela já tem uma boa circulação. Já as estrias brancas ou nacradas, elas não têm quase circulação na superfície mais. Então, é legal eu investir no tratamento que traga essa microcirculação e que repunha, então, esses nutrientes que essa pele não está tendo, tá? Será que eu estou conseguindo que você perceba aí como é mais simples do que parece montar um tratamento, mas que isso vai estar baseado muito na forma como você vê esse tecido e o que você lembrar, né, tanto das causas quanto das consequências da estria na pele? Coloque aí nos comentários o que você está achando sobre isso. Bom, quais são os objetivos do tratamento de estria, então? Prof, isso é muito fácil. O objetivo do tratamento é sempre diminuir as estrias. Isso também, né? A gente pode colocar aí como um objetivo do paciente, o que ele gostaria que acontecesse. Mas vamos destrinchar isso, vamos dividir isso para a gente entender melhor como que a gente vai pensar isso clinicamente para apresentar, então, realmente tratamentos que funcionam. Primeiro, aumentar a microcirculação e espessura da derme. Então, se eu preciso aumentar a microcirculação, eu preciso aumentar o sangue que vai nutrir essa pele, eu preciso melhorar a hidratação dessa pele, eu preciso aumentar a espessura dessa derme. Isso significa que eu vou precisar caprichar aí naqueles tratamentos que fazem a melhora do colágeno, né? O aumento do colágeno e da elastina, tá? Acelerar o crescimento e espessura da epiderme. Então, pensa naquelas estrias que estão
muito atrofiadas ou que estão ali muito abauladas, enfim, muito fino, né? Um tecido muito fino, eu preciso aumentar a espessura dessa epiderme. Veja que eu não estou falando de derme, estou falando de epiderme. Então, o que será que eu poderia melhorar a qualidade dessa epiderme, deixar essa epiderme um pouco mais firme ou um pouco mais resistente? Estimular a produção sebácea, restaurar o manto hidrolipídico para um maior grau de hidratação cutânea. Então, estimular que essa pele comece a se autonutrir, que a gente não precise ficar só passando creminho ali, tá? Restaurar o manto hidrolipídico, isso é muito importante, né? E isso não é só hidratante que faz, tá, gente? A gente precisa lembrar lá dos componentes do manto hidrolipídico, a gente tá falando de suor, a gente tá falando de sebo, para melhorar essa hidratação cutânea, né? E aí a gente pode fazer isso com cosmético, a gente também pode fazer isso com tratamento, para não deixar essa pele desidratar. E estimular os fibroblastos, a gente pode fazer isso utilizando microcorrente, a gente pode fazer isso utilizando uma massagem, né? Ou seja, estimular o fibroblasto para ele fazer colágeno e elastina. Então, esses são os objetivos que você deve ter em mente, tá? O que eu quero fazer, o que é o objetivo desse tratamento e por que ele vai melhorar essa estria. Muito além da gente falar, né, que o objetivo é diminuir as estrias, tá? Os tratamentos que eu vou falar agora, gente, eles são tratamentos que geralmente a gente já tem lá na nossa prática clínica, tá? Então, o que você deve conhecer aí de mais básico, né, ou de mais corriqueiro no tratamento de estria. Você deve saber de microgalvanopuntura, que é aquele tratamento que usa corrente galvânica e faz uma punturação na estria utilizando agulha e corrente elétrica, dermaroller ou microagulhamento, ou fazer dermapen, que também é um microagulhamento, carboxiterapia, ozonioterapia, vou fazer estimulação com vácuo, vou fazer radiofrequência, vou fazer microcorrente, vou fazer laser, vou fazer o que eu tenho de mais comum aí foi o que eu coloquei nessa aula, justamente para você poder utilizar as coisas que você já tem aí na sua clínica, tá? Mais conhecido de todos, eu acredito que o mais tradicional é a microgalvanopuntura, ou muita gente conhece como Striate, que é uma punturação utilizando corrente galvânica, com o objetivo de cicatrizar ou regenerar o tecido. Se você é minha aluna, meu aluno de pós-operatório, você sabe que a gente precisa saber diferenciar cicatrização de regeneração. Regeneração é aquele procedimento que estimula que a pele faça células semelhantes àquelas que a gente já tem no tecido. Quando a gente não tem perda de tecido, a gente consegue fazer regeneração. O microagulhamento é um exemplo muito legal de regeneração, tá? Quando ele é bem aplicado, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer ali fatores de crescimento, mas ele induz com que a pele se regenere. Ela vai apresentar as mesmas células semelhantes para fazer, né, recompor esse tecido. No caso de uma cicatrização, ou seja, quando eu perdi tecido, eu não faço essas células semelhantes, eu faço células diferentes. E aí eu tenho uma cicatriz. Observa como a cicatriz ela não é igual ao restante da nossa pele. Ela é um tecido formado por muito colágeno, ela tem uma elasticidade diferente, ela tem cor diferente. Então, quando eu preciso cicatrizar, vai criar esse tecido cicatricial. Então, cicatrização não é a mesma coisa de regeneração. E é a sua mãozinha aí, é a força que você vai usar, é a pressão que você vai usar, é a forma de você aplicar esse striate, essa microgalvanopuntura, que determina se esse tratamento é cicatrizante ou regenerante. Ele é irritativo, dependendo se você vai usar, né, a corrente negativa ou a positiva, pode ser dolorido e pode ser desconfortável. Aí vai da tolerância de dor do seu paciente, tá? Leva a formação de fatores de crescimento e pode ser utilizado para preencher a estria ou apenas para facilitar a regeneração da pele. Quando você faz microgalvanopuntura, quando você faz ali escarificação da estria, né, faz um arraste daquela agulha, quando você machuca, provavelmente você vai criar um tecido superficial. Tá? Quando você faz apenas a punturação, você está estimulando a regeneração do tecido. Então, a gente precisa
lembrar, né? Essa estria precisa que preencha ela com muito tecido. Eu posso deixar essa microgalvana um pouquinho mais, né, pesada ali e proporcionar isso. Ou não, essa estria está precisando que regenere o tecido. Como professor, eu já vi utilizando de diversas formas a microgalvanopuntura, tá, gente? A que ela dá mais certo é aquela microgalvano que é feita em etapas, que é feita sem pressa, que a gente espera o tempo para esse tecido se recuperar para fazer uma nova sessão e que ela nunca vem sozinha. Então, a gente pode falar mais para frente, né? Eu vou falar sobre isso, sobre associações que a gente pode ter nesse caso aí, tá? O outro tratamento disponível são os peelings com ácidos queratolíticos. Ele é regenerativo, né? Desde que ele é usado da forma correta, ele vai ser regenerativo. Ele não vai fazer aí uma lesão que vai precisar de uma cicatrização. Ele vai induzir a formação de novas fibras colágenas. Ele pode induzir, tá, gente? O ácido glicólico, ele melhora a formação do colágeno da derme. Mesmo ele sendo aplicado na epiderme, ele consegue fazer isso. O ácido mandélico, ele também é regenerativo. Então, olha que importante a gente saber, né, as propriedades do ácido antes da gente escolher isso. Ele pode ser utilizado em conjunto com outras técnicas, desde que respeitando o período inflamatório da pele. Então, por exemplo, ácido mandélico, ácido glicólico, são os mais conhecidos aí que você vai fazer para regenerar a pele. E você pode fazer o quê? Você pode fazer intercalar ele com o tratamento, desde que a gente respeite o período inflamatório, tá? Então, no caso, poderia fazer um peeling, porque eu quero fazer novas fibras de colágeno, eu quero melhorar a constituição desse epiderme, e na outra semana, quando já passou o período inflamatório, que é entre 3 e 5 dias, eu fazer uma sessão de radiofrequência, que também melhora a qualidade da derme, tá? Então, veja como ele pode ser associado. E aí, quero também falar a respeito de utilizar ele no mesmo dia que tratamentos agressivos. Isso não é legal, tá, gente? Eu conheço muitas pessoas que fazem o uso da microgalvano e na mesma sessão faz a colocação do ácido. Não é o ideal. O ácido ele é feito para a superfície de pele, ele não é feito para fazer permeação. Toda vez que você machuca o tecido e coloca ácido em cima, você está permeando o ácido. E aí a gente pode ter consequências muito graves, inclusive um choque anafilático, inclusive se a pessoa passar muito mal dessa substância. Então, ácido não foi feito para permear, ele foi feito para superfície. A gente não associa ele nem com microagulhamento, nem com a microgalvanopuntura. Temos também a radiofrequência, que é aquele tratamento que utiliza aquele calor localizado ali para fazer a proliferação de fibra colágena. Isso é muito legal, né? A gente produz muito ali, ativa os fibroblastos, ativa colágeno e ativa elastina também. Isso é muito legal, porque a gente não tem no tratamento da radiofrequência uma agressão da pele. A gente vai ter uma inflamação lá na derme, a pele continua bem. Se a minha cliente quiser sair desse tratamento que ela fez radiofrequência e ela for tomar sol, a gente não vai ter problema nenhum. Isso é uma grande vantagem da radiofrequência, tá? E ele pode ser associado com outros tratamentos. Então, se eu fiz semana passada peeling, essa semana eu posso fazer a radiofrequência, pode ser associado com microagulhamento também em sessões diferentes. E eu também posso associar com a vacoterapia, né? Que é outro tratamento muito legal, que é o grande objetivo da vacoterapia é fazer o estiramento da fibra, ou seja, deixar ela, né, no sentido certo, deixar ela realinhada. Então a gente tem uma associação muito importante com a radiofrequência. O microagulhamento, né, que a gente vai utilizar o derma roller, derma pen, ou né, seja como você gostaria de chamar aí, e que ele vai aumentar também as fibras colágenas, elásticos, fatores de crescimento, induzindo a regeneração do tecido. Ele pode ser associado a cosméticos hidratantes, desde que esses cosméticos sejam preparados para o microagulhamento, tá, gente? Ele pode ser também associado ao peeling físico, desde que não seja na mesma semana. A gente também pode associar com fototerapia, ou seja, LED vermelho, LED azul, LED verde,
laser vermelho, desde que você saiba aí, né, fazer o uso desse material, né, para que a gente não tenha muita energia aí nessa região e não atrapalhe esse processo regenerativo, tá? Também temos os cosméticos regeneradores, e aí essa é a última parte da nossa aula. Eu espero que você esteja aproveitando bastante a respeito disso, que são aqueles cosméticos que atuam como regeneradores, hidratantes e preenchedores. E aí é importante que você entenda de cosmetologia, que você saiba o que esse cosmético vai fazer. Ele não precisa ser específico para estrias. Você pode ter um cosmético que serve para outras coisas, mas você sabe que aquela substância, que aquele princípio ativo que está dentro daquele cosmético serve para aquela situação, ele pode ser utilizado, tá? Então a gente tem como exemplos ali o óleo de rosa mosqueta, que faz essa microdescamação do tecido, induz a regeneração do tecido. É muito legal usar óleo de rosa mosqueta, tá? Só que ele não pode nunca vir sozinho. Não adianta a gente ficar só fazendo essa microdescamação, fazendo essa regeneração, e a gente não faz uma hidratação dessa pele, a gente não cuida desse manto hidrolipídico. Então não adianta só usar o óleo de rosa mosqueta. A argila é um excelente cosmético, se você não tenha dúvidas disso. É um cosmético que repõe minerais essenciais para fazer colágeno e elastina. Vou repetir isso porque isso é importante. A argila possui alguns metais, alguns minerais que são essenciais para fazer a produção de colágeno e elastina. Então, ele sempre vai ser um cosmético maravilhoso para a sua pele. Fazer máscara de argila branca, que ela não nem secativa, ela consegue ser hidratante, tá? Esquece aquelas argilas que são secativas e que acabam tirando a oleosidade da pele. Essas não servem para essa situação. O ácido hialurônico, ele faz um preenchimento da derme, ele consegue ali deixar essa derme bem nutrida, consegue deixar ela inchadinha ali, cheia de água. Então, o ácido hialurônico também pode atuar como umectante tanto da epiderme quanto da derme. Aí você pode escolher a forma como você vai utilizar esse ácido hialurônico. O colágeno e a elastina como cosméticos hidratantes da epiderme, melhorar ali a umectação da epiderme, eles também vão ser excelentes aí nesse caso, tá? O melhor tratamento é aquele que consegue resolver todos os problemas daquela pele. Então, para e pensa. Se essa minha pele está ressecada, se ela não tem circulação, se ela não tem hidratação, eu vou precisar ter um tratamento que abranja todas essas questões. Se a minha pele não tem volume, se eu tô com uma atrofia, eu vou precisar recorrer a cosméticos, vou precisar recorrer a técnicas que ajudem a melhorar esse colágeno que já está presente nessa pele. Precisa alongar esse colágeno, né? Falei aí de vacoterapia também, que é uma excelente opção. A única coisa que a gente tem que ter em mente é que ela deixa ali a pele, né, com bastante sangue na superfície, que pode causar manchas. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado na hora de apresentar a vacoterapia para fototipos altos e para pessoas que se expõem bastante ao sol, tá bom? Espero que você tenha gostado bastante dessa aula. Essa aula aqui teve como objetivo te ajudar de verdade para você montar um tratamento que funciona. Quero deixar também aqui o link do meu e-book que fala sobre estrias. É um e-book muito especial. Ele te ajuda também a montar tratamentos, a fazer aí o que combina com o que. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então você pode estar adquirindo esse e-book aí no link abaixo. E se você faz parte do curso de gestantes, que bom que você está aqui. Espero que você tenha aproveitado bastante essa aula. Se você ainda não é aluno também, você pode entrar aí no link e se tornar aluno desse curso sensacional que vai te tornar um especialista em atendimento gestacional e pós-parto. Um grande abraço para você, eu espero que você tenha aproveitado essa aula. Qualquer dúvida você pode colocar aí nos comentários, vou ter muito prazer em te responder. Até a próxima!